A poesia é uma das formas mais puras de expressão dos sentimentos. Na verdade, através da poesia, conseguimos expressar sentimentos que de outras formas talvez fossem inexprimíveis. Há um teólogo da atualidade chamado James Sire, que diz que Deus se revela através da poesia. Diz que a poesia aponta para a existência de Deus. É uma das provas da existência de Deus. Olha que bonito isso. Eu, desde criança, amei poesia. Sempre cresci lendo poesia. Meu pai e minha mãe já liam poesias comigo, já tinham livros de poesia pela casa toda, então eu cresci lendo poesia. Meus poetas favoritos são Adélia Prado, Mário Quintana e Vinícius de Moraes. Mas essa semana eu comecei a ler um livro de uma poetisa do século XIII. Essa poetisa chama-se Matilde de Magdeburg. Vou pedir ao autor para colocar a imagem dela. Essa é uma imagem que temos de Matilde de Magdeburg. É interessante pensar na Matilde pelo seguinte: na Idade Média era muito difícil uma mulher poder estudar a Bíblia. Era impossível, só podia estudar a Bíblia se ela fosse entrar para um convento e se tornar uma freira. Então, o que algumas mulheres aqui da Europa resolveram fazer? Mulheres solteiras e casadas que não queriam ser freiras resolveram se juntar para estudar a Bíblia, orar juntas e fazer caridade, praticar boas ações. Essas mulheres ficaram conhecidas como beguinas. E os lugares onde elas se reuniam para praticar essas boas ações, então acolhendo necessitados, acolhendo enfermos, acolhendo pobres, ficaram conhecidos como beguinários. Matilde de Magdeburg era uma beguina na Alemanha. Magdeburg é a cidade, então, onde ela vivia. Matilde deixou um livro de teologia para os nossos dias. Infelizmente, esse livro de teologia está em alemão. Há traduções para o francês, mas não para o português. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, e em primeira mão, atenção, nós vamos ter aqui algumas poesias escritas por Matilde, porque esse livro de teologia de Matilde de Magdeburg, ele é quase todo escrito em forma de poesia. Eu vou pedir ao Arthur para colocar um dos poemas. São poemas que falam do amor a Deus, da comunhão. Este aqui é um diálogo, olha que interessante, é um diálogo entre Deus e a alma de um fiel. E Deus disse à alma: eu te desejei antes do início do mundo. Eu te desejo agora, como você me deseja. E onde os desejos de dois se encontram, lá o amor é perfeito. E a alma responde a Deus: Senhor, tu és o meu amado, minha saudade, meu riacho fluindo, meu sol, e eu sou o seu reflexo. E Deus responde mais uma vez à alma: és a minha natureza que me faz amá-la frequentemente, pois eu sou o próprio amor. É o meu desejo que me faz te amar intensamente, pois desejo ser amado de coração. E a minha eternidade que me faz amá-la por muito tempo, pois eu não tenho fim. Nesse poema, Matilde mostra a questão de como nós somos imagem e semelhança de Deus, e como isso está incluído, então, na nossa maneira de ser. O livro de poemas de Matilde chama-se, em tradução em português, A Luz Fluente da Divindade. Olha a questão que a Nilcégia levantou. E eu quero deixar só mais um poema que tem muito a ver com os dias de hoje. Eu também fiz a tradução para vocês. Arthur, pode colocar o segundo? Obrigada. Esse poema diz: o deserto tem muitos ensinamentos. Esse é o título. E ela diz: no deserto, volte-se para o vazio, fugindo de si mesmo. Esteja sozinho. Não peça ajuda a ninguém. E o seu ser vai se aquietar, livre da escravidão das coisas. Aqueles que se apegam ao mundo, esforce-se para libertá-los. Aqueles que são livres, elogie-os. Cuida dos enfermos, mas vive sozinho. Feliz por beber das águas da tristeza para acender o fogo do amor com os galhos de uma vida simples. Assim, você viverá no deserto. Matilde mostra, então, que muitas vezes precisamos nos refugiar nos desertos, como Jesus fez, para poder tirar dessas cargas pesadas que recebemos da maldade humana, do mundo que nos cerca, mas que mesmo no deserto não devemos deixar de nos preocupar com o outro também. E vocês?
Vocês gostam de poesias? Tem poema favorito? Poetisa ou poeta? Conta pra gente. Dora. Pois é, acho que a Matilde escreveu para mim. Ela me conhecia, não é possível. Mas a poesia me ajuda a meditar, refletir, expressar sentimentos. Em termos amplos, nós vivemos rodeados de poesia, não é, Lídice? A poesia na chuva, na noite, no cair da tarde. Mas eu quero contar uma história muito boa sobre poesia, que talvez a gente possa até imitar nas nossas igrejas. Em Paris, existe um concurso de poesia realizado nos metrôs, nas estações, e nos trens e nos ônibus. Eles têm 3 categorias, adultos, jovens e crianças. E esse ano, 9.700 poesias foram enviadas. E muitos ganharam, os jovens ganharam tablets, os adultos uma oportunidade de passar um fim de semana numa capital europeia, e as crianças um cheque cultural. Mas o mais importante, sabe o que é? O prêmio maior é que essas poesias foram publicadas no metrô, no ônibus, nas estações, em 3.700 lugares de Paris. Em vez de olhar para propagandas, pode-se ler poesias nos meios de transporte. Quem sabe toda igreja possa fazer um concurso de poesia e publicar em algum lugar da igreja. Não é muito legal? Mas eu queria, olha, meu tempo ainda não acabou, eu queria dizer que a minha poetisa, que eu queria homenagear, porque os filhos dela estão nos vendo agora, foi a minha professora de ginástica. E ela fez uma poesia para mim, que eu quero declamar aqui. Diz o seguinte, era uma personal training, mas eu tinha exatamente 9 anos quando ela fez essa poesia. É Dona Pérola Ribeiro, e os ouvintes vão me ouvir declamar essa poesia. Dizia o seguinte: a Dorinha é muito traquina, atormenta a professora, vai fazer bem a ginástica para ficar encantadora. Depois, quando já mocinha, forte e bela for passear, muitos jovens encantadores com a Dorinha vão sonhar. E dirá às companheiras como ela ficou forte e bela, com ginástica diariamente, conselhos de Dona Pérola. Essa é a minha poesia preferida, que foi feita para mim aos 9 anos de idade pela minha professora Pérola Ribeiro. Leninha. Que lindo, Dora. Estou esperando o Jorge fazer um poema para mim. Oi, gente. Eu quero falar e homenagear e lembrar com muito carinho, né? Eu ouvi tantos poemas dela, principalmente por estudar no Seminário Batista, que é a Mirtes Matias, né? Tão querida, tão ouvida. E eu até perguntei, Dora, você vai falar da Mirtes? Mas eu tive a oportunidade de ouvir a Mirtes. E em todas as igrejas sempre tem alguém falando, declamando algum poema dela. Interessante, Lídice, que isso não é mais assim alguma prática normal das nossas igrejas. Eu confesso a você que há muito tempo eu não vejo ninguém declamando. Há muito tempo. Mas antigamente eu ouvi muitas pessoas. Interessante que eu sempre ficava impressionado como as pessoas decoravam. Que eu não sei vocês, mas tinham pessoas que decoravam textos enormes e chegavam lá na frente e interpretavam. E na minha cabeça de criança e adolescente, gente, como é que eles conseguem? Impressionante. E até hoje eu fico impressionada com isso. Mas eu quero homenagear a Mirtes Matias, porque ela foi a primeira mulher também, uma teóloga, a primeira mulher na Academia Evangélica de Letras. Ela nasceu em 1933 e faleceu em 1996. E o último poema que ela escreveu foi Todos Precisam Saber. E como ela tinha um coração missionário, eu só vou ler um pedacinho, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. A coisa principal pela qual viver é a vida eterna. E a vida eterna é a Deus conhecer. E em Jesus Cristo ver o caminho, a verdade e a vida. E todos precisam saber. Então fica a minha homenagem, o meu carinho a essa grande mulher que passou aqui na Terra, que já se encontra em casa, na casa do Pai, mas que deixou registrado, né,
Palavras tão sábias que edificam o nosso coração. Mirtes Matias. Bom, como o nosso tempo já foi, então eu só vou dizer assim, dou a dica aqui, livro de Cantares, Palavra de Deus é um grande livro de poesia, eu ia ler aqui capítulo 2, do verso 10 ao 14, depois você lê aí com muito carinho. Lídice. Certo. Se você quiser saber mais sobre Matilde de Magdeburg, e se você ficou curioso, eu fiz algumas traduções de partes do livro de Matilde e coloquei já no meu blog. Terminando o programa, você já pode ir lá no meu blog e você vai encontrar lá a história de Matilde, de Magdeburg, e também pedaços, alguns trechos do seu livro. Não fui traduzir o livro todo, até porque o livro de Matilde demorou 30 anos para ficar pronto. Então, não dá para traduzir tão rápido assim. Mas também queria fazer um outro convite muito rápido a você. Vou pedir ao Arthur para colocar uma imagem que, em setembro, vai estar acontecendo mais um curso de Sagrado Feminino no Antigo Testamento. São 4 sábados, apenas 4 aulas, onde eu convido você para ler a Bíblia com outro olhar, a descobrir o valor das mulheres no Antigo Testamento através da antropologia bíblica. Então, se você gostaria de estudar um pouco mais sobre as histórias das mulheres na Bíblia, está aí uma boa oportunidade. Esse mesmo banner vai estar também no site, no Facebook, né, do Elas por Elas, como também no meu Facebook e no meu Instagram, caso você depois queira saber mais informações.